Olá, meu nome é Socorro Racioli, sou professora do curso Escrever é Praticar, aqui da Mutirô. Estou muito feliz em fazer parte desse projeto. Eu trabalho com cursos de escrita e com literatura há muito tempo e é sempre uma alegria renovar as esperanças com um novo grupo de alunos, de pessoas, de alunas interessadas em escrever e em falar sobre literatura, principalmente no momento em que a gente precisa tanto pensar em alternativas e possibilidades para escrever um novo futuro. Eu acho que é um momento em que a arte, que a literatura, que a música, que o cinema, que o teatro, que a dança, que todas as artes se fazem mais necessárias. E mais necessário ainda que as pessoas consigam se apropriar de um instrumento tão poderoso e valioso que é a palavra, que é a escrita literária. Então, é sempre uma felicidade muito grande para mim poder falar disso, falar de literatura, falar de escrita e ajudar pessoas que têm esse desejo de escrever, né, por inúmeros motivos, ajudar para que entendam, como a Maris falou super bem no vídeo de apresentação do meu curso, que entendam que a escrita é trabalho, que a escrita é um processo que acontece em vários níveis, em várias etapas e várias camadas, mas que, sobretudo, é um trabalho que precisa ser pensado, planejado e desejado enquanto trabalho. Então, isso é uma das coisas que eu acho mais importante de dizer de antemão. Eu vou primeiro falar um pouco do curso, das 3 partes, das 3 aulas, né, que são 3 partes do curso, e só no fim eu vou me apresentar e falar da minha trajetória. Eu acho que é mais importante agora a gente começar falando do curso e da divisão das aulas. Para começar, eu queria falar sobre como eu acredito, de que forma eu acredito que um curso de escrita, que um curso de literatura pode fazer a diferença na vida de alguém que quer escrever, né, que está escrevendo, que tem planos e projetos de escrever. A escrita, o talento e a qualidade literária de um produto final, de um texto final, eu não acredito que essa qualidade possa ser ensinada, que a vontade de escrever e a forma de escrever ela possa ser ensinada. O que o curso faz é alguém com um pouco mais de experiência e com uma formação e com uma vivência na literatura e na escrita, pode dizer algumas coisas sobre a própria experiência, mas, sobretudo, incentivar, estimular os alunos a encontrar a sua forma de escrever. A gente não aprende a escrever no geral, né? A escrita literária, a gente aprende de escritas técnicas, né? O jornalismo, eu sou jornalista de formação, então o texto jornalístico tem técnicas que são técnicas que vão servir para qualquer texto. A escrita acadêmica tem técnicas, né? Tem regras, sobretudo regras. A escrita técnica, a escrita do direito tem suas regras, mas a escrita literária não, ela não pode ter regra, é exatamente o contrário. Uma escrita que parte de uma construção de regra, de preceitos e de fundamentos engessados, né, que sejam distribuídos para um grupo e que todo mundo faça da mesma maneira, ela está indo no sentido oposto ao que deve ser a literatura, que é exatamente o sujeito que escreve poder expandir ali o seu campo de consciência, do inconsciente, da sua percepção de mundo, de uma forma única. Então, o curso de escrita ele não pode e não deve apresentar, nem propor, nem prometer nada que seja parecido com o manual, é o oposto. É incentivar para que cada um encontre a sua forma de escrever, o que você quer escrever, o que você tem para escrever, de que maneira, em que estilo, naquele projeto, em que estilo, em que gênero, ou em qual rompimento de gênero, ou qual subversão de gênero, porque as histórias pedem formatos que às vezes a gente precisa quebrar alguns padrões do que já foi feito antes, essa é a ideia aqui do curso, que vocês consigam identificar sobre o que vocês querem escrever, de que maneira, e encontrar os caminhos e as ferramentas e as sugestões para que essa escrita possa existir na prática e crescer, e melhorar e encontrar um caminho aí da sua maturidade. Até porque a escrita, como qualquer trabalho, como qualquer coisa que se pratique, que se faça, a gente nunca termina de melhorar e aprender. Os livros, autores com carreiras, com muitos livros e com muitos anos de carreira, costumam mencionar, por exemplo, a Patrícia Mello, romancista brasileira. Ela falou recentemente, num curso que ela fez,
eu estava presente, que a cada livro, a cada novo romance, ela tem 13 romances publicados, traduzidos para vários idiomas, e com prêmios e adaptações para a TV, para o cinema, e ela disse que a cada novo romance é um frio na barriga, porque ela não quer repetir o que já foi feito, não quer arriscar demais em algo muito diferente. O tempo muda, a vida muda, as questões contemporâneas também mudam e as necessidades vão se transformando ao longo da carreira, então ninguém para nunca de aprender a escrever, mas é uma construção individual que se torna mais fácil na experiência coletiva. O curso de escrita, né, um bom curso de escrita, ele é, sobretudo, uma experiência coletiva. Então, é muito importante que um grupo que esteja fazendo o mesmo curso interaja e se conheça de alguma maneira, e conheça a produção. Isso vai acontecer nas aulas, isso vai ser incentivado para que vocês falem, que apresentem, né, os seus projetos, obviamente respeitando o nosso limite de tempo, mas isso vai ser incentivado e feito. Então, é uma experiência coletiva que prepara para um processo individual e subjetivo, que tem, sim, os seus caminhos práticos, tem, sim, as dicas e as ideias para organizar, mas que precisa ser construído um a um. Então, a primeira ideia é que vocês tenham isso em mente. É o seu processo, a sua escrita, o seu texto e a história que só você pode contar, que é uma frase que eu uso muito, que é título de um livro que eu estou para lançar sobre escrita, sobre isso, que é uma coisa que eu acredito, né? Quando vocês chegam aqui num curso, e eu supondo que eu não conheça nenhum dos alunos, das alunas, não conheço ninguém. Vocês vêm chegando e eu vou conhecer vocês, vou ver todos pela primeira vez, o nome de vocês, o rosto pela primeira vez, e vocês chegam aqui carregados de uma bagagem muito grande de vida, independente da idade. Até porque a bagagem não tem a ver com os anos de vida que se viveu, né? Às vezes uma pessoa jovem tem muito mais bagagem do que uma pessoa mais velha pelas experiências que passou na vida, né? Boas e ruins. Mas quem quer escrever chega para o momento da decisão da escrita, né? Fazer um curso é uma decisão, se inscrever no curso é uma decisão, com uma bagagem de vida que já aconteceu, com o lugar onde nasceu, a língua que fala, a família que teve, os amigos de infância, a formação, a sua educação, o que viveu de bom, o que viveu de ruim, as vitórias, as perdas, e é isso que molda o olhar de quem vai escrever. Porque a escrita literária é uma reconstrução da vida real. O resultado de percepções e de sensações e de sentimentos para essa vida real. Então, todo mundo, mesmo que escreva ficção, mesmo que escreva fantasia, por exemplo, mesmo que escreva fantasias na Idade Média e usando todo um referencial da Idade Média, vai estar sempre escrevendo a partir dos elementos da própria vida. Então, esse é um material já muito importante e fundamental para essa escrita. Perceber o que é que dentro da sua experiência de vida agora salta, né, e se destaca e merece estar num projeto de livro, num projeto de escrita. Cada projeto é único, então aqui a ideia inicial, já chegando na parte mais prática da coisa, é que a minha sugestão é que vocês tenham um caderno, uma caderneta, um caderno pequeno, e que vocês, nesse caderno, componham e anotem as coisas que vocês forem ouvindo e pensando durante a aula. É mais importante o que você pensa enquanto eu estou falando do que o que eu estou dizendo, muito mais. É muito mais importante o que você concorda, o que você discorda, o que lhe faz lembrar, do que exatamente o que eu estou dizendo. Então, a minha primeira sugestão é quase uma ordem, é que vocês tenham um caderno para acompanhar as aulas e para escrever, usar esse caderno como uma espécie de diário de bordo sobre essa experiência de escrita que vocês vão começar. Então, a ideia é que cada um tenha um ponto de partida. Um ponto de partida de um possível livro que será desenvolvido em prosa. O meu trabalho é com prosa, meu campo de escrita e de formação é com a escrita em prosa, os contos, romance, novela,
A diferença do romance para a novela é sempre crônica também. A diferença do romance para a novela é sempre uma pergunta muito comum. A diferença do conto para a crônica é uma pergunta muito comum também. Eu vou mandar fazer, eu brinco com os alunos que eu vou mandar fazer uma camiseta, é conto ou é crônica? Porque é uma das perguntas que eu mais escuto quando a gente está dando qualquer aula sobre narrativa curta, né? Mas a ideia, então, voltando para o caderno, é que a gente simule aqui, e aí o que vai acontecer, né? O processo de escrita vai ser posterior ou simultâneo, aí vai do tempo de cada um, mas é simular, então, planejar, aprender a planejar a escrita de um livro em prosa, de uma ideia de livro, pensar o livro, né? É diferente a gente escrever crônicas esparsas e reunir, escrever contos esparsos e reunir, e isso é uma coisa, mas pensar o livro, pensar uma ideia de livro, uma ideia de narrativa comum, de tema, é o que a gente vai procurar fazer aqui. Então, a primeira coisa é ter esse caderno. A outra coisa é que eu queria contar para vocês, mais ou menos, como é que eu divido, quando vou pensar essa ideia de compor um livro, compor a narrativa em prosa, como é que eu costumo dividir isso nas aulas e na caminhada, tanto nas aulas como na minha própria caminhada escrevendo. Eu costumo pensar que o texto é feito de, basicamente, 3 eixos principais: a palavra, a lida com a palavra, o enredo, o tema, a história que vai ser contada, os personagens, e o que vai acontecer, e qual é o contexto, qual é o tempo, quanto tempo dura, qual é o tempo histórico, e a narração, que é o como vou contar, como esses narradores se posicionam, como esse narrador se posiciona, quem é o narrador. Então, as nossas aulas vão ser uma para cada um desses temas. Uma aula sobre a palavra, uma aula sobre enredo e uma aula sobre narração. São temas infinitos, são temas bastante extensos e que a gente poderia ficar 100 aulas em cada um e ainda ia faltar assunto, né? Mas a ideia é sempre focar para o projeto de vocês. Então, quando eu for falar, por exemplo, da palavra, a palavra como o nosso instrumento de ofício, né? O nosso material primordial. Eu vou pedir, sugerir para vocês, desde já primeira tarefa de casa é o caderno, né? É ter o caderno. A segunda tarefa de casa é nesse caderno, a partir de agora, a partir do momento que vocês estão vendo essa aula, que vocês comecem a anotar as palavras que estariam próximas do universo que inspira vocês a escrever. Por exemplo, eu vou me apresentar mais na frente, mas eu tenho uma produção de livros, eu tenho 20, eu acho que 4 livros publicados no total, em gêneros diferentes. Mas a maioria desses livros são livros para crianças e jovens, e tem um romance que é mais conhecido, A Cabeça do Santo, tem um outro romance que é A Bailarina Fantasma, e tem um romance inédito que vai sair ano que vem, que é o Oração para Desaparecer. Se de imediato me pedissem para colocar em uma palavra, pensar numa palavra que definisse esse romance Oração para Desaparecer, por exemplo, eu iria ter várias, mas algumas são centrais, e eu ficaria com essas centrais. Por exemplo, no Cabeça do Santo a palavra seria fé, claramente. Eu vou falar um pouco desse livro para vocês depois, para quem não conhece, mas é uma história que se passa no sertão aqui do Ceará, de um personagem que entra num lugar para se abrigar, achando que é uma gruta, e é uma cabeça gigante de Santo Antônio, de uma estátua inacabada, de uma estátua que foi feita com um erro, e que essa cabeça está no chão desde 1984. É verdade, é real, essa cabeça existe. Aqui no município de Caridade, vocês podem procurar no Google. Então, esse romance, ele trata da fé, mas não é um romance exatamente sobre ter fé, é sobretudo sobre não ter. Porque esse personagem entra nessa cabeça achando que é uma gruta e consegue ouvir as orações, né, por algum motivo sobrenatural, que as mulheres fazem para o Santo Antônio. E ele não tem fé nenhuma em absolutamente nada. E ter fé no sertão do Nordeste, numa área de miséria, onde falta o básico, onde falta o mínimo, é uma grande questão, é uma questão sobretudo política.
Porque, às vezes, a fé está ali suplantando o que está faltando, o que seria uma garantia básica daquelas pessoas, né? A fé está ali para substituir algo que todo mundo deveria ter por direito, o acesso à saúde, por exemplo. Então, é sobre fé. Eu diria a palavra fé. O oração para desaparecer, eu usaria uma palavra deslocamento. Os deslocamentos, tudo que tem a ver com deslocar-se, né? Tanto no sentido real, do sentido do deslocamento do corpo, deslocamento físico, até os deslocamentos que a gente faz de um tempo para o outro na nossa própria vida, de um olhar para o outro na nossa própria vida, né? De um momento para o outro na própria vida. E talvez seria isso, mas eu também poderia puxar aí mais muitas palavras. Então, a minha ideia é que vocês, nesse caderno novo que vocês compraram, ganharam, que já tinham em casa, ou se quem não usar caderno também pode usar o próprio celular para tomar nota, pode usar um bloco de papel, o que vocês quiserem. A ideia é que em algum lugar tudo fique guardado. Que em algum lugar vocês deixem tudo guardado, para que vocês tenham aí um corpo coeso de ideias, de reflexões, para que vocês comecem a trabalhar, né? Pode ser um arquivo no computador, porque eu acho que eu sou do tempo do caderno. Eu não sou... Tem coisas que, se eu não escrever no caderno, no papel, para mim elas não existem. Então, eu sou completamente dependente de cadernos, de cadernetas. Então, a ideia é que, nesse lugar, lá, vamos chamar de caderno, mas cada um escolhe de sua maneira, vocês comecem a escrever as palavras que vão vir à mente quando vocês começarem a pensar numa ideia de livro. Essa aula sobre palavra, a gente vai explorar realmente uma dessas palavras que vocês escolherem, e eu vou usar um método de um escritor italiano chamado Gianni Rodari, a partir de um livro que ele escreveu, Gramática da Fantasia, para explorar todo o potencial de história que existe em uma palavra, todo o potencial das narrativas que existem em uma única palavra. As narrativas que se abrem a partir dos sinônimos dessas palavras, do que rima com ela, do que pode ser formado com as letras. Então, é uma experiência de olhar para a palavra de uma maneira mais íntima, mais próxima, e pensar todo o universo de palavras que a gente escolhe para escrever. O vocabulário da gente é parte da nossa personalidade, da nossa alma, reflete muito o que a gente é, né? As palavras que a gente usa para dizer as coisas. Quem adjetiva mais, quem adjetiva menos, quem fala mais, quem fala menos, isso tudo precisa ser muito respeitado. Isso que a gente chama de estilo, isso precisa ser muito respeitado em quem está escrevendo, né? É um crime mutilar o estilo de alguém, o jeito de alguém escrever. Então, eu não uso e não falo em aula e não tenho essa ideia de que o texto é melhor ou pior se ele for mais adjetivado ou menos adjetivado. Por exemplo, que adjetivo é uma questão muito grande na escrita. Eu acho que é respeitar a forma de escrever. Isso é muito importante. E, sobretudo, ouvir a si mesmo, ouvir o próprio vocabulário, entender o próprio vocabulário, o uso dos dicionários gratuitos na internet, dicionários analógicos, dicionários de sinônimos. A gente tem vários dicionários gratuitos na internet. A gente tem muitas ferramentas de escrita gratuitas na internet que às vezes a gente não conhece. Então, olhar para uma palavra que é a palavra semente da sua história. Se cada um de vocês conseguir encontrar a palavra semente da história, a gente vai ter ganho muito já na primeira aula, e a primeira aula vai girar em torno disso. A segunda aula é sobre o enredo, né? O que vai ser contado. Isso vai variar, se é um romance, se é uma novela, se é um livro de contos, mas o enredo é pensar sobre o que é essa história. Quanto tempo dura, no caso do romance, da novela, principalmente, e nos contos também, para cada um, quanto tempo essa história dura, né? O tempo cronológico, ou se esse tempo não é marcado. Em que tempo histórico acontece esse enredo, ou se esse tempo histórico também não vai ser marcado, e quem são essas pessoas que atuam nessa história, que se relacionam nessa história, né? Quem são elas, de onde elas vêm, como é que começa, como é que termina, e pensar cada um no que vai contar, sempre com esse foco em contar, né? Escrever a história que só você pode contar. Quando eu digo essa frase, eu não estou falando do relato biográfico, do relato autobiográfico, né? De um relato realista,
não é isso, é a sua percepção para aquele tema, mesmo que seja um tema muito distante da sua vida. E aí eu gosto de pensar e de provocar também o pensamento de que a gente escreve sozinho, mas a gente escreve com desejo de ser lido, né, com desejo de ser lido pelo maior número de pessoas possível, que isso é o que as pessoas chamam de sucesso, de êxito na literatura, e que eu chamo, na verdade, de responsabilidade, né, de uma grande responsabilidade, acessar aí os corações e as mentes das pessoas. Ninguém escreve com a preocupação de fazer, de mudar ninguém, nem de transformar o pensamento de alguém sobre alguma coisa. A gente escreve, deveria escrever com a preocupação de ser autêntico, de falar das nossas próprias questões, né, através da literatura, através das metáforas que a literatura nos oferece, né, das possibilidades de metáfora e de criação e de representação, através dos personagens, né, usando os personagens para representar as coisas que a gente gostaria de dizer, sobre a nossa percepção, né, as nossas indignações, as nossas esperanças, as nossas revoltas, tudo isso é a matéria, né? A carne da literatura é a vida. Não tem como não ser. Então, na segunda aula, eu vou falar de uma forma assim, um pouco mais esquemática sobre os elementos estruturais da narrativa, e isso tudo é uma aula com muita teoria diluída, né? Apresentada de forma agradável, mas a minha formação acadêmica, eu tenho um mestrado e doutorado em literatura, e a minha inclinação é muito estruturalista. Eu, no doutorado, eu pesquisei o Roland Barthes, né, um teórico francês, que deixou uma obra muito bonita, muito extensa e muito bonita sobre a escrita, sobre o texto, sobre a palavra e sobre a nossa relação com ela. Então, a segunda aula é sobre isso, e a terceira aula vai ser sobre narração. E eu vou trazer trechos de livros, mostrar formas de narrar diferentes, completamente diferentes, trechos de romances e de contos de pessoas, de autores que narram de maneiras muito diferentes, para a gente entender a coisa mais importante, que se não for feita, né, decidida com consciência em relação ao nosso projeto, a gente perde muito da qualidade que se pode obter de um texto literário, que é a forma de narrar. Não só a escolha do narrador, mas a forma de narrar, a voz desse narrador, se é mais de um narrador, e como essas maneiras, se for mais de um, né, se interrelacionam, como esses tons se interrelacionam, e o que é o registro de fala de cada um. Então, a última aula é sobre narração, analisando, né, sobretudo analisando os narradores, né, grandes narradores. É lógico que todo professor escolhe o seu repertório de leituras favorito. Então, eu vou escolher, de fato, os trechos de autores que eu gosto muito, que eu leio muito, que eu conheço bem, e que são os meus favoritos. E isso é muito bom, porque a experiência de ter aula com várias pessoas, a gente vai criando aí um mosaico de referências, de leitura. Acho importante dizer que não tenho preconceito com nenhum tipo de leitura, com nenhum tipo de livro, com nenhum tipo de texto de qualquer natureza, e muito menos com o fato de alguém não ter lido um livro ou outro. Então, se eu citar algum livro que vocês, por um acaso, não conheçam, não tenham lido, isso não é nenhum problema. A gente tem vida pela frente, todos nós, e ao contrário, né? É ótimo, inclusive, ter novas referências de livros para ler, de pensar. Tem uma frase do Jules Renard, que é um escritor francês. Ele diz: quando eu penso em todos os livros que eu ainda tenho para ler, eu sei que eu ainda vou ser feliz. Então, é uma maravilha quando a gente sabe que tem livros incríveis que a gente não leu ainda. Essa é uma das alegrias da minha vida também. Além de falar, né, da primeira aula sobre a palavra, na segunda aula sobre enredo, na terceira sobre a narração, a cada aula eu vou tirar um tempo, no fim da aula, ou no começo, um tempo de... Talvez, acho que no começo é mais adequado, um tempo de 15 a 20 minutos, para falar das minhas próprias experiências com a escrita. Então, na primeira aula, vou tirar um tempinho para falar sobre esse romance aqui, A Bailarina Fantasma, que é um romance juvenil, publicado... A primeira edição dele saiu em 2010, depois em 2015 ele saiu pela Seguinte, né, que é o selo jovem da Companhia das Letras, e é um livro sobre uma lenda urbana aqui de Fortaleza, de uma bailarina que aparece, o fantasma de uma bailarina que aparece aqui no nosso lindíssimo Teatro José de Alencar. E eu levei um tempo para escrever esse romance, e ele hoje ainda é
Ele é mais vendido do que quando foi lançado. É um livro muito lido, que entrou em vários programas de bibliotecas escolares, na época do PNBE e o PNLD, eram programas, né, que tinham um volume bastante considerável de compra e distribuição de livros para as bibliotecas escolares do Brasil, bibliotecas públicas e bibliotecas públicas escolares. Então, teve um alcance lindo, assim, eu recebo quase todo dia mensagem de pessoas que leram esse livro, que estão lendo agora. E na segunda aula, na aula sobre enredo, eu vou falar também da experiência do processo de escrita do Cabeça do Santo. Cabeça do Santo, que é um livro que eu comecei a escrever na oficina com Gabriel Garcia Marques. Eu vou contar um pouco da oficina, que é uma história que as pessoas gostam muito de ouvir, porque foi uma aventura, foi uma jornada. Cabeça do Santo, eu já falei aqui um pouquinho, né, sobre a história desse personagem que está fazendo uma viagem para procurar o pai, entra numa gruta para se proteger, ele acha que é uma gruta, mas é essa cabeça de Santo Antônio lá, gigante, e ele começa a ouvir essas vozes, e isso obviamente causa uma confusão imensa na vida dele, e o livro vai tratar disso. E na terceira aula, na aula que a gente vai falar sobre narração, eu vou falar para vocês sobre um livro que não foi publicado ainda, né, que é o Oração para Desaparecer, eu só tenho ele aqui, o manuscrito, que é a história de uma mulher que é cearense, ela morre aqui no Ceará, ela assim, mete uma confusão e morre aqui no Ceará, só que ela aparece viva, né, ela desenterrada viva em Portugal, sem memória, sem careca, sem memória. A única coisa que ela leva é um colar de búzios e ela não lembra de nada, mas ela consegue falar, ela lembra das palavras. Então, reconhece-se que ela fala português, num sotaque diferente do sotaque de Portugal, e ela não lembra, e o livro é sobre a tentativa dela de lembrar quem ela é. Ela só sabe que é brasileira, que provavelmente veio de uma praia, e que passou por alguma coisa muito grave, porque ela chega lá com o corpo todo ferido. Então, é a história dessa personagem. Na terceira aula, também vou falar do processo de escrita desse livro, inclusive desse momento peculiar, que é o momento assim, um pouco antes do lançamento, né, que é bastante emocionante e tenso e feliz e surpreendente. Bom, eu vou agora me apresentar rapidinho. O meu nome é Socorro Racioli, já disse, vocês já sabem. Eu sou jornalista de formação, depois eu decidi me especializar em literatura, né, com mestrado e doutorado em literatura. Eu sou de Fortaleza, moro em Fortaleza, fiz minha graduação, mestrado aqui, meu doutorado fiz no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense. Escrevo desde sempre, assim, tenho uma prática de escrita constante, frequente ao longo da vida, desde que me alfabetizei, e isso é o natural, né, de todos nós. Fabular na infância, inventar histórias, é uma das sortes, né, da condição humana, é essa capacidade de fabular. Mas, profissionalmente, eu comecei a escrever em 2001, com a biografia do Frei Tito de Alencar. Então, escrevi ensaios biográficos, já escrevi crônicas, como eu falei, tem uma produção também na literatura infantil juvenil. Foi com o livro infantil Ela Tem Olhos de Céu que eu ganhei um prêmio Jabuti em 2013. E 2014 publiquei o Cabeça do Santo, que já foi publicado em outros países, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Esse ano vai para a Itália e para o México. E depois que eu fiz o curso com Garcia Marques, eu tenho feito curso, sou coordenadora de uma pós-graduação na Unifor de escrita, e tenho feito curso, trabalhado com turmas de pessoas que querem escrever, e é uma felicidade muito grande. Então, estou torcendo para chegar logo a hora de conhecer vocês, de ouvir as histórias de vocês, e eu espero que a nossa jornada seja muito prazerosa e que vocês consigam, então, compreender que escrever é um trabalho, sim, mas é o melhor trabalho do mundo. Então, até a próxima aula e espero todo mundo lá.